Olá a todos, bem-vindos ao canal Bendito Seja Cristo. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pelo mundo celestial, explorando um tema que há séculos desperta curiosidade e admiração: a hierarquia dos anjos. Você já se perguntou o que são esses seres luminosos que aparecem em tantas histórias bíblicas e tradições religiosas? Talvez você já tenha sentido um arrepio ao imaginar anjos em suas formas majestosas, mensageiros divinos que descem dos céus para trazer palavras de conforto, proteção e às vezes advertências. Eles não são apenas figuras místicas. Sua presença permeia a fé e a cultura, inspirando obras de arte, literatura e até mesmo filmes. Neste vídeo, vamos descobrir o que são os anjos, suas características únicas, as funções que desempenham e os poderes que possuem. Mas não pararemos por aí. Vamos entender a complexa e fascinante hierarquia que organiza esses seres celestiais em diferentes ordens e esferas. Prepare-se para uma viagem que nos levará desde os serafins ardentes, que louvam incessantemente a Deus, até os anjos guardiões, que zelam por nós em nosso cotidiano. Cada parte desta narrativa trará à luz aspectos incríveis sobre esses emissários de Deus, oferecendo uma visão abrangente e enriquecedora. Então, acomode-se e deixe-se guiar por esta aventura espiritual. Se você gosta deste tipo de vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para novos vídeos, compartilhe com os amigos e deixe seu like para nos ajudar a fazer o que Jesus nos solicitou, que é divulgar a sua palavra para o mundo. O que são anjos? Os anjos, esses seres fascinantes, são mencionados em muitas passagens bíblicas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas o que realmente são eles? Na sua essência, anjos são seres espirituais criados por Deus. Eles não possuem corpos físicos como os nossos, mas podem assumir formas visíveis quando necessário, como nos relatos bíblicos. Imaginá-los pode ser um desafio, pois suas formas transcendem a nossa compreensão terrena. Eles são puros, santos e habitam na presença de Deus, servindo como intermediários entre o céu e a terra. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro, e é exatamente isso que eles são. Desde o anúncio do nascimento de Jesus feito por Gabriel a Maria, até os anjos que apareceram aos pastores na noite de Natal, vemos anjos atuando como portadores das mensagens divinas mais importantes. Além disso, eles são seres de imenso poder e sabedoria, muito superiores aos humanos. Eles não são limitados pelo tempo e espaço como nós. Podem mover-se instantaneamente entre o céu e a terra, cumprindo a vontade divina. Esses seres celestiais também desempenham papéis específicos designados por Deus. Alguns são guardiões, protegendo indivíduos ou nações inteiras. Outros são guerreiros, como Miguel, que lidera os exércitos celestiais contra as forças do mal. Há também aqueles que adoram continuamente a Deus, como os serafins. Compreender o que são os anjos nos aproxima mais do mistério divino e nos ajuda a ver a magnitude do amor e cuidado de Deus por nós. À medida que avançamos, exploraremos mais sobre as características incríveis desses seres e as funções que desempenham no grande esquema celestial. Vamos agora desvendar as características que tornam os anjos tão únicos e extraordinários. Primeiro, é importante entender que, embora anjos possam assumir formas humanas quando aparecem aos homens, sua verdadeira natureza é espiritual. Eles não têm corpos físicos como nós, mas podem manifestar-se de maneira visível para cumprir missões divinas. Muitas vezes, são descritos como seres de luz, irradiando uma glória que reflete a própria presença de Deus. A aparência dos anjos, quando descrita, pode ser impressionante e até mesmo assustadora. Pense nos serafins que Isaías viu, com 6 asas cada um, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 para voar. Ou os querubins, com múltiplas faces e asas, simbolizando sua sabedoria e poder. Essas descrições, ricas em simbolismo, revelam muito sobre a majestade e o mistério desses seres. Os anjos possuem capacidades que vão além do entendimento humano. Eles têm uma inteligência superior não limitada pelo tempo ou espaço. Podem mover-se instantaneamente e têm um conhecimento profundo do universo e da vontade de Deus. No entanto, apesar de sua sabedoria, eles não são oniscientes como Deus. Eles aprendem e crescem em entendimento. Outra característica fundamental dos anjos é sua santidade. Eles foram criados em estado de santidade para servir a Deus e cumprir seus propósitos.
Embora haja menções de anjos que caíram como Lúcifer, a grande maioria permanece fiel, vivendo para adorar e executar as ordens divinas. Além disso, os anjos têm uma hierarquia bem definida, que exploraremos mais adiante. Essa organização não apenas estabelece suas funções, mas também a ordem e harmonia no reino celestial. Compreender as funções e poderes dos anjos nos revela a profundidade do seu papel no grande plano de Deus. Os anjos são, acima de tudo, mensageiros de Deus. Eles trazem palavras de orientação, conforto e às vezes de advertência. Pense na anunciação do anjo Gabriel a Maria, informando-a que ela daria à luz a Jesus, o Salvador. Ou nos anjos que apareceram aos pastores, proclamando o nascimento do Messias com grande alegria. Essas mensagens não são apenas palavras, mas carregam a autoridade e a verdade divina. Além de mensageiros, os anjos são protetores. Eles são frequentemente enviados para guardar e proteger os filhos de Deus. Em Salmos 91, versículo 11, lemos que Deus ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Esses guardiões celestiais estão sempre vigilantes, prontos para nos defender contra perigos espirituais e físicos. Os anjos também desempenham o papel de guerreiros. Eles lutam contra as forças do mal, batalhando para manter a ordem divina. Miguel, o arcanjo, é um exemplo notável. Em Apocalipse 12, ele lidera os exércitos celestiais contra o dragão e seus anjos rebeldes. Essa guerra espiritual é contínua, e os anjos estão sempre ativos, protegendo a criação de Deus das forças da escuridão. Outra função vital dos anjos é a de adoradores. Na presença de Deus, eles adoram incessantemente, proclamando sua santidade e glória. Os serafins clamam constantemente. Essa adoração não é apenas um ato de louvor, mas também uma declaração do poder e majestade divinos. Os anjos também servem como guias e conselheiros. Eles aparecem em momentos de crise ou decisão, oferecendo orientação e sabedoria. Um exemplo é o anjo que apareceu a José, o pai terreno de Jesus, em sonhos, instruindo-o sobre como proteger sua família das ameaças de Herodes. Em termos de poderes, os anjos possuem habilidades extraordinárias. Eles podem realizar feitos milagrosos, como abrir prisões, curar doenças e até mesmo manipular elementos naturais. No entanto, esses poderes são sempre usados para cumprir a vontade de Deus e nunca para ganho pessoal. Compreender a hierarquia dos anjos é como desvendar uma complexa e bela organização celestial. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu uma ordem entre esses seres espirituais, cada um com um papel e posição específicos no reino dos céus. A ideia de hierarquia entre os anjos não é apenas uma questão de autoridade, mas também de função e proximidade com Deus. Essa estrutura hierárquica permite que as diferentes ordens de anjos cumpram suas tarefas de maneira harmoniosa e eficaz, refletindo a ordem divina. No topo dessa hierarquia temos os serafins, querubins e tronos, que formam a primeira esfera. Esses anjos estão mais próximos do trono de Deus, adorando-o incessantemente e servindo como guardiões da sua glória. Os serafins, com seu ardor e pureza, estão entre os mais altos na hierarquia, louvando a santidade de Deus sem cessar. Descendo um pouco, encontramos a segunda esfera, composta pelas dominações, virtudes e potestades. Esses anjos são responsáveis pela ordem do cosmos, garantindo que o universo funcione segundo o plano divino. Eles atuam como administradores celestiais, supervisionando os anjos das esferas inferiores e assegurando que a vontade de Deus seja executada em toda a criação. Por fim, temos a terceira esfera, que inclui os principados, arcanjos e anjos. Estes anjos estão mais diretamente envolvidos com os assuntos humanos. Os arcanjos, como Miguel e Gabriel, desempenham papéis cruciais em eventos bíblicos e históricos, agindo como líderes e mensageiros de grande importância. Os anjos, por sua vez, são os mais próximos de nós, funcionando como nossos guardiões e guias pessoais, protegendo-nos e nos direcionando segundo a vontade divina. Cada nível dessa hierarquia tem suas próprias responsabilidades e áreas de influência, mas todos trabalham juntos para cumprir o plano de Deus. Essa organização não é rígida, mas flexível e dinâmica, permitindo que os anjos atuem conforme necessário para responder às necessidades do momento. Com essa visão geral da hierarquia angélica, podemos começar a entender melhor como esses seres celestiais interagem entre si e conosco. Eles não apenas executam a vontade de Deus, mas também revelam sua ordem e beleza,
através de sua estrutura e função. Agora que conhecemos a estrutura das 3 esferas celestiais, vamos explorar detalhadamente cada uma das ordens dos anjos, compreendendo melhor suas funções e responsabilidades específicas. A primeira esfera é composta por serafins, querubins e os tronos. Os serafins estão no topo da hierarquia angélica. Sua principal função é adorar e louvar a Deus sem cessar, expressando sua santidade e majestade. Os serafins são descritos em Isaías 6, versículos 1 a 7, como tendo 6 asas. 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 para voar. Eles proclamam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A pureza de sua adoração reflete a santidade absoluta de Deus. Os querubins são guardiões da glória divina. Eles são frequentemente representados como seres com múltiplas faces: homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Esses seres celestiais são vistos guardando o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden e sustentando o trono de Deus nas visões de Ezequiel. Sua função é proteger os segredos divinos e revelar a sabedoria de Deus. Os tronos, também conhecidos como ofanins, são descritos como rodas dentro de rodas, cheias de olhos, refletindo a onisciência e a vigilância de Deus. Eles servem como os portadores da justiça divina e são responsáveis por manter a harmonia no universo, garantindo que a vontade de Deus seja implementada. Sua presença simboliza a justiça e a autoridade de Deus. A segunda esfera é composta pelas dominações, virtudes e potestades. As dominações atuam como administradoras celestiais, regulando as tarefas dos anjos das esferas inferiores. Elas asseguram que a ordem divina seja cumprida e distribuem as missões de acordo com a vontade de Deus. As dominações são símbolos da soberania divina, garantindo que o plano de Deus seja executado de maneira ordenada e eficaz. As virtudes são responsáveis por operar milagres e supervisionar os elementos da natureza. Elas são intermediárias do poder de Deus, realizando sinais e prodígios que demonstram a presença e a autoridade divina. Quando um milagre acontece, muitas vezes é através da intervenção dessas poderosas entidades. As potestades são os guardiões do cosmos, protegendo o mundo contra as forças malignas. Elas mantêm a ordem e lutam contra os espíritos do mal, garantindo que a influência negativa seja mantida sob controle. As potestades representam a força de Deus em ação, combatendo o caos e preservando a harmonia. A terceira esfera é composta por principados, arcanjos e anjos. Os principados são anjos que velam sobre nações e cidades, influenciando os líderes e os eventos mundiais. Eles asseguram que a vontade de Deus se reflita nas políticas e decisões das nações. Seu papel é guiar e proteger as comunidades humanas, promovendo a justiça e a paz. Os arcanjos são líderes entre os anjos, encarregados de missões de grande importância. Eles atuam como mensageiros especiais de Deus e líderes dos exércitos celestiais. Miguel e Gabriel são exemplos proeminentes. Miguel é o defensor de Israel e o líder das forças celestiais contra o mal, enquanto Gabriel é o portador de notícias significativas, como a anunciação a Maria sobre o nascimento de Jesus. Os anjos são os mais próximos dos seres humanos, atuando como guardiões e guias pessoais. Cada pessoa tem um anjo da guarda designado para protegê-la e orientá-la ao longo da vida. Eles estão constantemente presentes, oferecendo conforto, proteção e direção conforme a vontade de Deus. Essas ordens, com suas distintas funções e responsabilidades, revelam a complexidade e a beleza da hierarquia celeste. Cada anjo em sua posição contribui para o cumprimento do plano divino, trabalhando em harmonia para manifestar a glória e a vontade de Deus. Ao final dessa nossa jornada celestial, é maravilhoso refletir sobre a riqueza e a complexidade da hierarquia dos anjos e o papel vital que esses seres desempenham no grande plano de Deus. Desde os serafins, que adoram incessantemente, até os anjos guardiões que nos protegem em nosso dia a dia, cada um deles contribui de maneira única e essencial para a ordem divina. Os anjos, com suas diversas características e funções, nos mostram a grandiosidade da criação de Deus. Eles são exemplos de obediência, devoção e poder, refletindo a glória e a majestade do Criador. Suas histórias e aparições nas Escrituras nos inspiram e nos lembram constantemente da presença ativa e amorosa de Deus em nossas vidas.
Compreender a hierarquia dos anjos nos ajuda a apreciar a ordem e a harmonia do cosmos, revelando como cada ser tem um papel específico e importante. Eles nos lembram de que não estamos sozinhos, que temos defensores celestiais cuidando de nós e intercedendo em nosso favor. Espero que essa exploração da hierarquia dos anjos tenha enriquecido sua compreensão e despertado uma nova apreciação por esses seres celestiais. Que possamos aprender com seu exemplo e nos inspirar em sua devoção e serviço a Deus. Muito obrigado por acompanhar esta jornada conosco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe seus comentários e perguntas abaixo. Adoraríamos saber suas opiniões e responder suas dúvidas. Até a próxima, e que os anjos de Deus estejam sempre ao seu lado, guiando e protegendo você em cada passo do caminho. Amém.